Saudações, estimado estudante. Mais uma vez venho aqui para vos dar mais uma aula referente ao estudo sobre os fatoriais, fatorial de um número natural n, não é? Então, hoje vamos ver o fatorial de um certo número, a sua representação e alguns exemplos básicos sobre o fatorial de um número, não é? Então, é o tema que eu proponho para hoje. Agora, estimado estudante, peço que, caso não tenha feito a sua subscrição, pause o vídeo, faça a sua subscrição, dê um like, que isso motiva-nos para que possamos mostrar mais conteúdos para si. Certo? Vamos a isso? Vamos! Então, fatorial de um número, estudantes. Hoje vamos falar acerca de fatorial. Creio que já tenha em mente o que é fatorial de um certo número. Podemos fazer a representação de fatorial de um certo número, não é? Com base no ponto de exclamação, não é? De um dado número qualquer, sendo esse número sempre natural, não é? Sempre que quisermos representar o fatorial de um certo número, é só pegarmos um número que seja natural e acrescentarmos-lhes o sinal, o ponto de exclamação aqui, não é? Aqui é matemática, irá nos servir de ponto de exclamação, certo? Pronto. Então, podemos prosseguir perguntando-nos exatamente o que é fatorial de um certo número. Estimado estudante, fatorial de um certo número, não é? É a multiplicação dos termos antecedentes a ele, certo? Com algumas propriedades. Então, é a multiplicação dos termos que o antecedem. Suponhamos que nós queiramos calcular o fatorial de quê? De 8 fatoriais. 8 fatoriais é a multiplicação dos termos que antecedem o 8, não é? Então, quais são esses termos? Então, teremos aqui o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Não é? Se quisermos calcular 4 fatoriais ou 5 fatoriais, teremos aqui 4 fatoriais, teremos aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E encontramos os resultados correspondentes. Temos aqui ainda mais, tens o 0 fatoriais, uma das propriedades intrínsecas dos fatoriais, não é que 0 fatorial é 1, e 1 fatorial também resulta em 1. Então, nós podemos fazer o desenvolvimento e paramos no 0 fatorial, tomando em conta que 0 fatorial é 1. Quer dizer que o 0 não vai anular essa expressão. Teremos aqui 4 fatoriais. Podemos colocar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 0 fatorial. Então, temos conhecimento de que o 0 fatorial é 1. Então, a multiplicação disso não dá 0, não é? Teremos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, teremos um total de 24. 0 fatorial é 1, não é? 0 fatorial é 1. Então é exatamente isso. Vamos ter que multiplicar com os seus termos antecedentes, que é os termos que o antecedem. O 4 é antecedido por 3, 2, 1, 0, não é? E paramos no 0, pois sabemos que a fatorial trata-se de números naturais. Então, se continuarmos por menos 1, sabemos que menos 1 não é natural, menos 2 também não é natural. Então, é obrigatória a paragem no 0 ou no 1. Mas se pararmos no 0, temos que ter em mente que o número 0 tem como fatorial 1, certo? Então, é uma das propriedades intrínsecas de fatoriais, exatamente esta. 0 fatorial é 1, 1 fatorial também é 1. Então, teremos 4 fatoriais igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 0 fatorial, certo? Então, vamos fazer o quê? Alguns cálculos de certos números com fatoriais. Vamos a isso? Certo. Então, suponhamos aqui ter a seguinte questão. Determine o valor de 3 fatoriais somado com 2 fatoriais, certo? Então, eu tenho duas possibilidades de poder fazer esse cálculo, não é? 3 fatoriais mais 2 fatoriais, quanto é que me dá? Então, eu posso fazer o desenvolvimento à parte dos 3 fatoriais e o desenvolvimento à parte dos 2 fatoriais, fazer a soma, para que não possa, digamos, entre outras, levar muito espaço.
Então, podemos pautar por isso? Vamos. Teremos 3 fatoriais. É a multiplicação dos termos que o antecedem. 3 vezes 2 vezes 1. Eu opto por parar no 1. 0 fatorial sei que dá 1, não há necessidade. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá-me 6. Então, continuando, teremos aqui 2 fatoriais. 2 fatoriais seria 2 vezes 1. 2 vezes 1 tenho 2. Então, posso efetuar a minha soma. Como é que será? Então, 3 fatoriais, coloquei 6. 2 fatoriais, tem como resultado 2. Então, 3, 6 mais 2, quanto é que dá 6 mais 2? 6 mais 2, obtenho aqui 8. Então, é exatamente isso. Posso obter situações mais complicadas. 5 fatoriais somados com 4 fatoriais. Quanto é que eu vou obter? Então, 5 fatorial, não é? Podemos desenvolver a parte. Teremos aqui 5 fatorial. Então, 5 fatorial será igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vamos encontrar o resultado. 5 vezes 4 temos 20. 20 vezes 3 temos 60. 60 vezes 2, 120. Então 5 fatoriais resultam no gen 120. Ótimo. Então vamos terminar o 4 fatorial. 4 fatorial, teremos aqui. Pode pausar o vídeo e resolva por si só o valor de 4 fatoriais. Ok? Então, crendo que o estimado estudante fez isso, podemos continuar. Teremos o que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, certo, teremos aqui 120 mais 24. Então, 120 mais 24, pela soma, obtemos 124. Teremos 124. Então, assim é que podemos operar esses elementos usando o que é fatoriais. É uma explicação bem simples, não é? Fatoriais, é exatamente isso. 5 fatorial mais 4 fatorial, primeiro pego o 5 fatorial, encontro o seu valor respectivo, pego o 4 fatorial, encontro o seu valor respectivo, depois efetuo a soma e encontro o valor, certo? 3 fatoriais, o mesmo pode fazer. Então, eu proponho aí em casa que o senhor tente fazer isto. 6 fatoriais mais 0 fatorial. Quanto é que dá? E mais um desafio. Qual é? Podemos colocar aqui. Podemos colocar o seguinte: 3 fatoriais mais 6 fatoriais. Quanto é que dá? Então podemos fazer isto em casa, resolvemos e testamos no nosso conhecimento. As nossas calculadoras já vêm providas da função fatorial. Podemos testar, é só shift e procurar a parte amarelada que contém um ponto de exclamação. E estamos quites. Então, vou mostrar ainda mais algumas simplificações que são muito exigidas nos exames da 12ª acerca dos fatoriais, não é? Para o nosso sistema de ensino cá em Moçambique. Então, vamos a isso. Nós temos perguntas do tipo: simplifica. Então, podemos obter uma expressão que nesta: 8 fatorial mais 6 fatoriais sobre 7 fatoriais. Como é que podemos obter o resultado dessa expressão? Tá? Então, nós analisando essa expressão, podemos determinar a sua simplificação possível, não é? Então, nós temos que aprender como é que lidar com essa simplificação. Para já, eu vou mostrar como é que é feita a simplificação destes elementos. Então, nós recorremos sempre ao fatorial mais pequeno. Isso eu sempre falo aos meus estudantes. Sempre procura o fatorial mais pequeno. E a comparação dos fatoriais é muito simples. Analisem os números, não é? A comparação virá de acordo com os números. Então, se tivermos o número 8, 6, 7, qual dos números é maior? 8. É óbvio que o 8 fatorial é maior do que o 7 fatorial, é maior do que o 6 fatorial. Qual deles é o mais pequeno? É o 6 fatorial.
Então, eu terei de reduzir os mais grandes até o fatoral mais pequeno. Vamos a isso? Sim. Como é que fazemos? Muito simples. Então, vamos traçar um traço de fração muito maior. Então, teremos aqui 8 fatorial. Tendo em mente que o 6 fatorial é o fatorial mais pequeno, vamos reduzir os demais grandes, que é o 8 e o 7, até o mais pequeno. Vamos a isso? Certo. Então, teremos 8 fatorial. Teremos 8 vezes 7 vezes 6. Chegamos no 6, então paramos fatorial. Mas este, como é o mais pequeno, não mexemos, continua a 6 fatorial. O denominador é 7 fatorial, então podemos reduzir até o fatorial mais pequeno. Podemos ter 7 vezes 6, paramos fatorial. Certo? E o segredo aqui para já a resolução é muito simples. É só lembrarmos as matérias oferecidas, não é? Sobre a evidenciação de termos comuns. Evidenciar termos comuns, evidenciar termos iguais. Não é? O que é comum é o que é igual, o que se tem na mesma proporção. Então, esses são os termos comuns. Então, vamos evidenciar o termo comum. Quais são os termos comuns que nós analisamos? Nós conseguimos perceber que os termos comuns são 6 fatoriais, 6 fatoriais, 6 fatoriais. Esses elementos são comuns. Então, vamos evidenciar. E atenção que nós vamos evidenciar o lado onde tivermos o quê? O sinal mais, não é? O sinal de subtração, não é? Onde não estão intrinsecamente ligados pela multiplicação. Aí podemos fazer uma evidência. O que tem acontecido com muitos estudantes é que eles chegam nessa parte e simplesmente cortam. Não, vamos efetuar o corte quando todos os elementos tiverem multiplicação, certo? Então podemos continuar. Então para tal podemos fazer isso. Evidenciamos termo comum. No numerador o termo comum é 6 fatorial. 6 fatorial. Então evidenciamos 6 fatorial, abrimos parênteses. Ao retirar o 6 fatorial, ficamos com que elementos? Ficamos com 8 e 7. Então podemos colocar aqui 8 vezes 7. Mas, ao retirarmos o 6 fatorial, o que é que fica? O estudante irá me dizer que não fica nada. E nosso nada, nesta situação, terá que ser o número 1. Não é? Por que o número 1? Porque caso eu efetuo a multiplicação de volta, quer dizer, aplico a distributiva, eu tenho de obter novamente o mesmo resultado. Então não pode aparecer 0, porque se eu multiplico por 0, 0 é o elemento absorvente e tudo desaparece. Não pode. Então, o nosso nada terá que ser o quê? O elemento 1. Então, 7 vezes 6 não há necessidade, porque aqui não temos nenhum sinal de soma ou subtração que liga esses elementos, não é? Então eles estão diretamente ligados pela multiplicação, então deixamos como está. Simplesmente eu vou colocar uma organização 6 fatoriais vezes 7, só invertir a organização, tá bom? Mas nada altera. Então com base nisso nós podemos simplificar 6 fatorial com 6 fatorial, certo? E o cálculo fica mais difícil, fica mais fácil, perdão, fica mais fácil. Então podemos obter o nosso cálculo 8 vezes 7. 8 vezes 7 obtemos 56, mais 1, embaixo sobre 7. Então 56 mais 1, é claro, obtemos 57 sobre 7. E a nossa expressão está simplificada. Não é? Não havendo necessidade de primeiro desenvolver 8 fatorial, depois desenvolver 6 fatorial, depois desenvolver 7 fatorial. Não há essa necessidade. Não é? Simplesmente procura o fatorial mais pequeno, reduza o mais pequeno, faça a evidenciação dos termos e simplifique. Teremos aqui o nosso resultado simplificado. Não que desenvolvendo não tenha resultado, teremos resultado sim, mas será mais precário fazer dessa forma. Então, use a inteligência e vamos resolver. Obrigado, até o próximo vídeo.